Agora, nós temos a nossa segunda exposição do dia, nós tivemos uma pequena alteração na nossa programação e agora quem falará no momento será o Carlos. O Carlos, para quem ainda não sabe, é contador e sócio da Consulcamp. Ele é mestre em controladoria pelo Mackenzie e pós-graduado em auditoria e controladoria pela PUC Campinas. Ele tem certificado do IFRS Internacional pelo ACCA e é professor de graduação e pós-graduação em contabilidade, IFRS e contabilidade societária. Um dos temas que a gente selecionou, antes da gente entrar nos principais aí do fechamento do exercício de 21 e desafios para 22, é uma interpretação do CPC, né, que é o ICPC 22, que ele está relacionado à IFRIC 23. Né? Basicamente, essa norma é uma norma que não é tão nova, é uma norma que é uma interpretação, já está divulgada e de aplicação mandatória desde 2019, e ela está muito relacionada um pouquinho com o que o Wesley trouxe ontem, né? Ou seja, ela trata sobre as incertezas tributárias. Então, basicamente, o que a gente tem dentro do aspecto do arcabouço dessa norma, né? Ela trata sobre como a empresa deve divulgar e contabilizar possíveis tratamentos controversos tributários, tá? E aí ela especifica, o nosso tributário aqui, ela especifica claramente, né, em relação ao imposto de renda da pessoa jurídica. Então a gente tem a norma do CPC 32, que trata sobre a contabilização do imposto de renda corrente e diferido, e temos aí o ICPC 22 no tratamento das incertezas tributárias. Basicamente, como que a gente, até então, né, trata as incertezas tributárias? Bom, se a empresa toma uma posição que tem alguma divergência com a legislação ou uma posição controversa, esse é o termo que a norma trata, essa posição controversa, a empresa toma essa posição, a administração segue com essa posição, e se um dia a empresa tiver uma demanda em relação a esse assunto, ela vai, né, com base na opinião dos seus consultores jurídicos, né, da sua análise de risco, aplicar lá as disposições do CPC 25. Então, basicamente, as empresas fazem, né, na regra geral ainda, um tratamento a posteriori, ou seja, eu olho, né, a demanda, classifico, é possível, provável, remoto. Se é provável, eu trato no CPC 25, colocando isso na demonstração financeira, registrando uma provisão. Se é possível, eu vou colocar e manter essa nota explicativa, e se isso for remoto, eu apenas administro, né? Isso é o tratamento que nós temos até hoje. O que o ICPC 22, que é relacionado à IFRIC 23, nos fala? Fala o seguinte, que todas as vezes que nós tivermos algum efeito de incerteza, a administração não deveria esperar existir uma demanda, né, ou seja, uma fiscalização para tratar esse assunto, né? Isso que a norma nos fala. Então, eu já deveria dar essa informação para o acionista, deveria dar essa informação para o usuário no momento em que eu tomo uma posição incerta. Então, basicamente, o que nós estamos falando aqui? Que eu não vou reportar algo, né, que é um posicionamento incerto, né, apenas quando eu tenho a demanda, né? Então, o que a gente acaba vendo na prática, né? A empresa toma uma posição, que às vezes ela é uma posição não 100% baseada em estudos jurídicos, né? Ela tem posições que às vezes ela não é baseada 100% no que a legislação, no que a regulamentação determina, e ela entra numa posição que às vezes pode gerar algum tipo de incerteza. E quando que ela tratava contabilmente isso? Quando ela trata contabilmente isso? No momento em que isso gera uma demanda, né? E aí vai para o CPC 25 com os tratamentos do risco, né? Então, basicamente,
É isso que é. O que o ICPC 22 nos fala? Nós temos que tratar isso antes. Então, toda vez que eu tenho uma incerteza ou tenho uma incerteza em relação ao tratamento tributário, eu já preciso fazer o tratamento contábil dessas incertezas, né? Então, se eu considero algum tratamento incerto, eu preciso entender se aquilo representa algum tipo de risco para a empresa, e se existir algum tipo de risco para a empresa, eu preciso, de forma clara, entender se aquilo é provável que exista uma repercussão negativa para a empresa, ou seja, gere um passivo, uma saída de caixa, e isso já deveria ser tratado como uma provisão. Caso não seja tratado, eu deveria fazer uma nota explicativa para isso. Isso é justamente para que a gente não tenha apenas a divulgação ou tratamento contábil de um efeito incerto no momento que eu tenho a demanda. Aí vocês devem estar falando, poxa, mas então quer dizer que eu vou gerar, né? Se eu estou fazendo um planejamento tributário, ou estou fazendo uma posição que às vezes eu posso estar dando uma informação, dando um nível de disclosure de algo que eu estou fazendo aqui dentro, que pode apresentar isso para fiscalização de forma clara, né? Então, isso é uma norma que no Brasil ela está vigente, né? Ela já vem de uma norma que é o FIN 48, né? As empresas americanas já estão obrigadas ao FIN 48 há muito tempo, né? E é justamente também para o lado do acionista. Então, ela olha muito o lado do acionista e não também olha essa parte do aspecto das eventuais incertezas e como demonstrar essas incertezas, né? Então, basicamente, o que a pergunta que a administração deve fazer? A autoridade tributária vai aceitar esse tratamento fiscal, né? Se ela tem um eventual efeito de tratamento que seja provável que ela não aceite, poxa, mas se é provável que ela não vai aceitar, então quer dizer que eu deveria reconhecer um passivo para isso. Se isso for possível que vai ser aceito, eu já deveria ter uma demonstração e sinal explicativo. É claro, né, o Dr. Ayrton colocou bem, a gente tem situações que mudam, o contencioso, as decisões mudam, as alterações ocorrem a cada dia. Então pode ser que uma decisão ou uma situação que tinha no passado, ela alterou. Aquilo que eventualmente a administração tomou lá atrás, ou uma posição que se tomou lá atrás, alterou. Haja visto o exemplo do que aconteceu com a Selic. Tinha empresas que optaram por não tributar, né? Pela regra, eu já deveria ter dado um tratamento no ICPC 22, se eu não estava tributando, em relação a esse efeito, de ter uma nota explicativa e de ter um provisionamento em relação à não tributação da Selic. Agora eu tenho uma nova decisão do STF. Essa nova decisão muda o meu tratamento em relação a essa incerteza. Então, basicamente, quando eu tenho incertezas, essa norma, o ICPC 22 e o IFRIC 23, o que eles me determinam? Eu não vou apenas tratar incertezas tributárias no momento em que eu for demandado. Eu preciso avaliar claramente e preciso dar essa divulgação para o acionista. É uma norma já de 2019, já é uma interpretação, mas ela é uma norma aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade, então ela tem aplicação obrigatória. Por que a gente resolveu colocar isso aqui? É uma norma que algumas empresas estão ainda num processo de implementação. E esse processo de implementação que a gente tem visto ela tem sido feito a quatro mãos, junto com as consultorias jurídicas, junto com as análises com os consultores jurídicos, para realmente embasar se aquilo é um tratamento controverso ou não, né? Então, antecipar eventualmente os planejamentos, as situações, né, para que a gente não tenha uma situação de que, olha, tomei uma decisão e mostra para o usuário que agora eu tenho uma demanda e aquela demanda é provável. Então, o objetivo é não apenas demonstrar contabilmente algo no momento da demanda, né? É isso que a norma nos traz, tá? Então, isso é uma norma que já é aplicada nos Estados Unidos há muito tempo, que é o FIN 48,
né? E aí uma curiosidade é que, como a gente ainda está nesse arcabouço dos CPCs e traduzir a norma, né, de ter uma aplicação muito baseada no que se faz lá fora, ela é uma norma baseada praticamente em efeito de imposto de renda, né? Então esse aspecto que o doutor Ayrton acabou de colocar para a gente, das incertezas, dos aspectos de tributos diretos, de tributos indiretos, a gente não tem no tratamento da norma. Essa é uma norma complementar ao CPC 32, ou seja, uma interpretação em relação ao CPC 32. Então, por quê? Porque isso lá nos Estados Unidos e fora do Brasil, na Europa, a grande preocupação de tributo para eles é o imposto de renda, né? E toda vez que eles têm, porque a tributação sobre o consumo deles já está muito bem definida, então eles não têm incertezas na tributação em relação ao consumo. E como a gente abarcou essa norma contábil, a gente também acabou focando apenas e única exclusivamente, né, também no tratamento apenas do imposto de renda. Então ela é uma interpretação do CPC 32 que trata sobre o tratamento contábil do imposto de renda corrente diferido, tá? É uma norma que eu acho que a gente entende que tem que ser feito a 4 mãos, né, de aplicação a 4 mãos, ou seja, com a consultoria jurídica, em conjunto com a administração, porque isso gera, ao mesmo tempo que ele está numa zona cinzenta, não é tão claro as coisas. Então, eu não posso dar um nível de disclosure tão grande, muitas vezes em função de alguma posição que a companhia ou de alguma estratégia que a companhia vai tomar, mas ao mesmo tempo eu não posso apenas tratar contabilmente eventuais posições e dar a informação para os acionistas ou para os usuários da informação apenas no momento da demanda, e aí com o tratamento lá do CPC 25, que aí eu vou ter lá possível, provável, remoto. Tá? Isso ela se relaciona muito, né, a própria normativa do IBRACON, ao ofício do IBRACON em relação ao tratamento da Selic, referenda ao ICPC 22, que está complementando a que o Wesley trouxe ontem, e por isso que a gente colocou esse assunto aí no nosso aspecto aí de assuntos aí para o seminário, tá? Bom, eu vou seguir aqui no nosso próximo tópico aí, que são os principais aspectos para o fechamento contábil de 2021 e desafios de 2022, né? Isso aqui não é um material exaustivo, tá? E também, de forma muito objetiva, muito prática, nós não tivemos nesse último exercício social, nesse último ano, né, muitas novidades de CPCs, né? Já tem 2 anos que a gente não tem mais CPCs sendo emitidos, novas normas sendo emitidas, né? As últimas que causaram grandes impactos, o CPC de receita já tem 2 anos, o CPC de arrendamento já tem também 2 anos, então a gente não tem não temos grandes alterações nesse último exercício social, tá? Então alguns tópicos que nós trouxemos aqui é o que a gente está vendo de forma mais prática, objetiva, que a gente entende que vai ser item importante no processo de fechamento das empresas, fechamento contábil das empresas para esse exercício, e pontos de discussão e pontos de adequação para o exercício que vem. Acho que um dos principais itens que o Wesley e o Dr. Humberto já cobriram ontem é o próprio tratamento, né, do ICMS na base do PIS e COFINS, né? Então o Wesley tratou sobre isso acho que vai ser um tema para o fechamento contábil desse ano muito importante. A gente teve um painel sobre isso ontem, então acho que esse aspecto aí está relacionado com o CPC 25 do ativo contingente, né? Então essa tese do século aí do ICMS na base, acho que isso vai ser um importante ponto, né? A gente ainda tem, né? Nós ainda estamos numa pandemia, então a gente ainda tem, algumas empresas já passaram por os principais pontos, os principais aspectos dos efeitos da pandemia foram, em 2020, mais complexos, né? Em 2021, alguns setores ainda continuam sendo muito afetados, mas a gente tem um cenário diferente, né, de 2020. De qualquer forma, a gente ainda tem um cenário de pandemia, a gente ainda tem aspectos relacionados aos efeitos da pandemia. Então, nesse cenário, a gente tem, basicamente,
reavaliação de critérios e efeitos em estimativas e também, né, quando a gente fala critérios e efeitos em estimativas, a gente está falando todos os aspectos que levam estimativas para a mensuração de ativos e passivos na demonstração financeira e serem revisitados, né, como, por exemplo, o próprio aspecto relacionado à depreciação, né, o uso dos ativos, ociosidade, a gente vai falar um pouquinho caso a caso aqui. E também, né, a própria apresentação, né, em notas explicativas e os efeitos e como que as empresas passaram por esse período, como que as empresas passaram e os possíveis efeitos que tiveram em resultado e como que passaram por esse período. Falando especificamente de contas a receber, né, a gente tem aí alguns itens importantes de verificação para esse encerramento, né? As próprias possibilidades e riscos aí de inadimplência e recebimento, ou seja, quais são os efeitos que esse período de pandemia deixaram, né? Então, a redução de liquidez e eventuais necessidades de alongamento em prazo de recebimento, isso afeta, né, a mensuração do contas a receber, tá? Concessões, né, ou mudanças, concessões de descontos atípicos, né, então em tentativas de fortalecimento de caixa, né, alongamentos, prazos que não eram praticados e agora passam a ser prazos diferentes, então a gente começa a ter aquelas empresas que não adotavam ajuste a valor presente porque não era material e agora com eventuais mudanças de prazo, né, pode se tornar um item relevante, né, então isso pode ter um ponto a ser verificado. E também, né, se a empresa teve aumentos de devoluções, cancelamentos, né, e como que isso pode ter efeito em receita nesse período, né. Acho que o principal ponto aqui também é o seguinte: os efeitos do passado, né, aquilo que a empresa tinha antes de pandemia e práticas que elas adotavam antes de pandemia podem não ser as mesmas práticas para depois. Então, as eventuais mudanças em políticas de pagamento, de recebimento, né, taxa de juros implícita dentro das formações de preço de venda, né, alongamentos de prazo, tudo isso precisa estar refletido, né, corretamente nesse fechamento. Então, será que eu aumentei o meu prazo de contas a receber, meu prazo de recebimento? Será que agora o ajuste a valor presente passa a ser um item relevante no meu fechamento contábil? Eu operava com prazo de 30 e 45 dias, agora eu estou operando com 90, 150 dias. Será que isso passa a ser material para a minha demonstração financeira? As taxas de juros, né, a gente está falando uma taxa de juros mais elevada, né, quando a gente coloca essas taxas de juros mais elevadas e coloca o efeito do AVP na carteira, será que isso gera um efeito mais representativo do que se tinha até então? Isso é outro aspecto, né? Os efeitos de não recebimento, né, e cancelamento e não pagamento, isso alterou de alguma forma a posição da minha perda estimada, né? Então a forma que eu mensurava a perda estimada, ela altera com os novos efeitos decorrentes ou não de pandemia, ou decorrentes ou não de mudanças em critérios de crédito ou outras formas de apresentação. Então acho que esses três grandes grupos, juros, mudanças de prazo de recebimento e efeitos de devolução, desconto, inadimplência, são os principais aspectos em relação ao contas a receber de forma mais específica, né? Então são os principais pontos de atenção aí em relação a contas a receber. Algo mais? Em relação aos estoques, né, aí de forma mais ampla e geral, os estoques a gente tem algumas situações que a gente observa na prática, né, algumas mudanças, por exemplo, em prazos médios de estocagem, né, então a velocidade do giro, né, será que a velocidade do giro existiu algum tipo de alteração
em função ou de pandemia ou de novas políticas, né? Então, as mudanças em giro de estoque, prazo de estocagem, prazo que a empresa começou a operar, pode ter algum efeito em relação à política em relação a perdas estimadas de estoque, né? Então eu tinha uma política de 180 dias, agora eu estou mudando, para mim estoque obsoleto é acima de tantos dias, né? Será que a empresa está formalizando essas eventuais alterações e justificativas para essas eventuais alterações, né? Alguns setores tiveram deteriorização de estoques em função de alguns setores que atendem, né? Então datas de validade, mudanças, né, esses efeitos, né, precisam ainda ser mensurados. No ano de 2020 isso foi muito impactante, 2021 entendemos que menos, mas isso precisa ser observado. E aqui a questão também está no último item aí, que é a questão da ociosidade, aí mais especificamente para as indústrias, né? Então indústrias que tiveram paradas de fábrica, né, que tiveram redução, né, e tiveram um aumento de ociosidade, né, o nosso CPC de estoques, lá, o CPC 16, ele determina o quê? Que eu tenho que alocar o meu custo de mão de obra e gasto geral de fabricação, o overhead, em função da capacidade normal de produção. E se eu tenho uma redução na capacidade, eu tenho que alocar isso de forma consistente. Então essa ociosidade decorrente de mudanças, ela vira despesa, né, e não a alocação no produto. Então isso aí tem que ser observado. Então, empresas que eventualmente pararam, tiveram redução de turno, mudanças em função de alterações de práticas, precisam ser observados em relação aos estoques. Tudo bem? A questão dos tributos a recuperar, né? Então, algumas empresas tiveram mudanças também em plano de negócios, né, alterações em fluxos em relação a perspectivas de receita, tá? Então aqui isso também faço o link com a questão dos tributos diferidos, já antecipando a questão de tributos diferidos, mais especificamente tributos diferidos ativos, mas falando especificamente de tributos a recuperar, crédito de impostos, né? Então PIS, COFINS a recuperar, enfim, os tributos a recuperar. De modo geral, a demonstração, né, da capacidade de realização desses tributos, né, e acho que isso é um ponto importante, né, empresas que tinham uma perspectiva, que tinham um plano de negócio, uma capacidade de geração de resultado, queria consumir esses tributos, né, e eventuais mudanças, né, no seu plano de negócio, que não vai conseguir realizar esses tributos, isso precisa ser observado a capacidade de utilização. Não quer dizer que eu vou perder o crédito, que eu vou fazer write-off, mas eu tenho que eventualmente fazer uma provisão para deixar isso no valor de realização, e à medida que eu vou tendo o valor de realização, eu vou tendo a reversão disso, né? Mas eu preciso ter capacidade de usar esses créditos tributários. Isso, com certeza, as mudanças aí que a gente está vendo em função de mudanças de plano de negócio de Covid e pós-Covid, a gente está ainda enfrentando um pouco sobre isso. Tributo diferido, né, também, né, então essas mudanças de plano de negócio, de expectativas de realização também, né, então isso, tributo diferido só vai ser, a CVM tem uma norma específica, que ela foi até revogada, essa 00, mas ainda o prazo é de 10 anos, limitado a 10 anos, então se eu não consigo usar esse tributo diferido num período de até 10 anos, isso não é um ativo, eu não posso manter isso contabilmente, e então a demonstração da perspectiva de realização dos tributos diferidos precisa ser feito principalmente quando a gente está falando de prejuízo fiscal. Então os prejuízos fiscais que a empresa tem, eu preciso ter capacidade, né, tributo diferido sobre prejuízo fiscal, eu preciso demonstrar capacidade de utilização e realização desses valores, né? Sempre aí a norma da CVM, o prazo máximo
de 10 anos, tá? Então, essa questão dos tributos diferidos, né, principalmente os tributos diferidos ativos, então a gente tem a questão da demonstração da capacidade de realização, é outro aspecto importante a ser observado no fechamento, né? Então, principalmente quando a gente fala de tributo diferido sobre prejuízo fiscal, né? A questão do imobilizado intangível, basicamente a gente tem a preocupação aí com a questão do teste, né, de recuperabilidade. Então as empresas precisam demonstrar, né, a sua capacidade de recuperabilidade dos seus ativos, né, intangível e imobilizado, né, de vida útil definida e principalmente de vida útil indefinida, né, e qualquer mudança, né, efeito adverso que existiu durante o período, isso precisa ser tratado consistentemente, né? Então a gente tem não só o tratamento do teste de recuperabilidade, mas também o próprio aspecto relacionado a eventuais mudanças, né, de vida útil de ativo, né? Então, quando a gente fala de vida útil de ativo, a gente está falando de ativo imobilizado com vida útil definida, né? Mudanças de plano de negócio, eventualmente causados ou não por pandemia, pode, né, e deve ser observado a alteração e necessidade de revisão de vida útil, né, de vida útil de ativo, né? Lembrando que quem fez a adoção inicial, né, a vida útil, independente de adoção inicial, a vida útil ela é uma possibilidade de ser alterado sempre que existe a mudança de planos e mudanças e efeitos no uso do ativo. Então isso é uma prerrogativa em função do plano de negócio, né? Então do uso do ativo. A questão da propriedade para o investimento, acho que são aqueles ativos mantidos para obtenção de renda, né, aluguel ou para valorização a mercado. A norma, né, o CPC 28 permite a adoção do custo, né, manutenção por custo ou valor justo, e sempre também mencionando que quem adota o por custo precisa divulgar o valor justo em nota explicativa, né? Então, os eventuais mudanças aí de taxa de juros que tivemos aqui no último exercício, provavelmente isso vai dar efeito em valor justo desses ativos, né? Então, as técnicas de valuation e metodologias de valuation aplicadas para esses ativos, elas se baseiam em taxas de mercado, e essas potenciais alterações de taxa de juros podem dar efeitos no valuation, na avaliação a valor justo desses ativos, né? Então, quem tem propriedade para investimento, mesmo que ainda mantenha apenas que realize a contabilização por custo, existe a exigência da divulgação em nota explicativa do valor justo do ativo. A questão de empréstimos, né, que também não é novidade, todos esses itens acho que a gente não tem muitas novidades, não são pontos aí para o fechamento realmente. Acho que essas questões de cláusulas, as cláusulas restritivas, né, os covenants, eventuais mudanças, riscos de aceleração de dívida, quebra de dívida e quebra de cláusulas contratuais que podem acelerar, né? Então, quando a gente tem eventuais quebras de covenants, pode gerar pagamentos antecipados, e isso pode gerar uma reclassificação daquilo que era longo prazo para curto prazo, né? Então, isso também a gente tem até uma norma nova em relação a isso, né? Uma norma que está do FRS que está em discussão, da questão do longo prazo e curto prazo, né? Do circulante e do não circulante. Mas basicamente a gente está falando aqui, um ponto de atenção é só das cláusulas restritivas, se elas estão sendo observadas e classificadas de forma consistente em curto prazo e longo prazo, né? Circulante e não circulante.
Os contratos de arrendamento, né, as empresas que adotaram o CPC 06R2, né, os contratos, os registros dos contratos de arrendamento, então esses valores atribuídos aos ativos e passivos, né, as alterações em taxas de juros podem ter efeitos nesses contratos, né, eventuais repactuações que aconteceram também nesse último exercício social em novas negociações desses contratos de arrendamento também, né, podem ter impactos na contabilização desses ativos e passivos, tá? Então, além da avaliação, né, esse direito de uso, né, esse ativo também também estão sujeitos ao teste de recuperabilidade. Questão de fornecedores, né? Então, a questão, quando a gente também tem renegociações e mudanças de prazo, também estão sujeitos a ajuste a valor presente. Então, mudanças de juros e mudanças de prazo, nós também podemos ter possíveis efeitos na conta de fornecedores, né? Então, eventuais mudanças em juros e prazo de pagamento podem gerar efeitos em fornecedores. Empresas que tenham operações com instrumentos financeiros de proteção, né, hedges de fluxo de caixa, por exemplo, que tem algum volume contratado, principalmente clientes do agronegócio, e que não eventualmente estão conseguindo, tendo reduções de volume de contratação, né, então isso também pode gerar algum tipo de distrato, isso consequentemente afeta o instrumento de proteção, né? Então as posições contratadas, aí, os objetos de hedge podem sofrer alterações em função de mudanças, né, em função de mudanças de volume, né, que iam ser consumidos e que deixaram de ser consumidos ou que se tornaram, né, tinham um volume de exportação que reduziu o volume de exportação. Então esses potenciais instrumentos de proteção, né, podem sofrer efeitos em função de alteração no business plan. Acho que às vezes isso para quem já tem operações recorrentes com instrumentos de proteção, já é algo mais rotineiro essas verificações. Mas quem trava operações pontuais, né, isso pode ser um item relevante no fechamento desse exercício. Algumas empresas possuem, né, acho que vale aqui o ponto, ainda nesse último exercício, pegando aí um pouquinho do gancho também tributário, né, a gente teve algumas soluções de consulta e algumas decisões em relação aos programas de stock option, né, que são as opções de ações, né, pagamentos baseados em ações. A gente tem um CPC número 10 aí, que é o CPC que trata sobre o assunto, né, a contabilização e a forma de mensuração desses programas de pagamento baseado em ações, que são aqueles programas que a empresa concede, né, as companhias concedem uma opção, né, e o funcionário, a diretoria, quem recebe, pode exercer, né, a um valor substancialmente inferior ou até às vezes a um valor praticamente zero, né, apenas exerce o valor, né. Então acho que essa discussão aí está em pleno andamento. A gente tem a discussão em relação se isso é um instrumento de patrimônio ou se é uma remuneração pelo trabalho, né? Então esses programas precisam ser observados que, se for uma remuneração pelo trabalho, a gente tem a discussão da tributação aí dos encargos, né, do imposto de renda, enfim, de toda a parte tributária. E quando a gente fala de instrumentos patrimoniais, aí a gente sai um pouco dessa questão da tributação previdenciária, mas a gente teria aí a tributação do imposto de renda no momento da realização. Mas é um ponto que provavelmente a gente deve ter mais decisões e algumas empresas aí olhando um pouco também mais para o middle market. Era uma realidade de empresas maiores e a gente está vendo que isso tem sido uma realidade também de empresas menores. A gente teve também o ofício da CVM, né, no começo desse ano, sobre as operações, tratou de alguns assuntos, mas um dos assuntos que foram tratados também foram as operações de risco sacado, né, forfeit, que são aquelas operações em que eu tenho um a receber e o meu fornecedor quer receber isso antes. Desculpa, eu tenho um a pagar e o meu fornecedor quer receber isso antes, ele negocia com o banco e eu
sou uma parte dentro desse processo. Então, ou de forma inversa, né, eu quero receber antes e o meu cliente, né, negocia com o banco para ter um prazo maior. Então, essas operações de risco sacado, a CVM trouxe um ofício, né, em relação ao tratamento contábil sobre isso, se isso deveria ser figurado como uma operação de dívida, quando eu tenho direito de regresso ou sem direito de regresso, isso vai dar um tratamento contábil diferenciado. São operações já existentes, mas a gente tem esse ofício, né, e ela trata muito essa questão do direito ou não de regresso. Qual que é a obrigação que eu tenho na operação? Então, isso que ela foca, né, eu tenho obrigação se o meu cliente não pagar, se o fornecedor não o entregar. Então, acho que isso é uma das mudanças que nós temos em relação ao risco. Ela foca muito no risco e no direito, com o direito de regresso, né? As questões de eventos subsequentes, né, são alguns aspectos aí que não foram capturados, né, ou eventuais não capturas no fechamento contábil, nos efeitos da demonstração contábil. Então, eventuais riscos relacionados a renegociações, contratos materiais, mudanças na condução dos negócios, né, interrupções, perdas, né, ou seja, mudanças que existiram, né, após o encerramento que ainda não foram refletidas na demonstração financeira. Isso daí é um item para ser tratado em evento subsequente. E também a gente não pode deixar de observar a questão do going concern, né? Acho que a gente já passou um pouco mais por isso, acho que no exercício de 2021 isso está mais tranquilo, mas ainda é um item a ser verificado, ou seja, a gente está vendo algumas empresas ainda, né, com algum tipo de dificuldade, e os preparadores precisam ficar atentos, e também os revisores, né, do ponto de vista se a continuidade operacional está garantida, se existe efetivamente naquela demonstração contábil, né, algum tipo de risco em não ter continuidade, tá? Então, isso parece um tema que para nós ele já está implícito, né, na preparação, mas os preparadores e os revisores precisam ter esse aspecto muito claramente definido, né? Então, as empresas precisam ter capacidade de honrar os seus compromissos, precisam demonstrar acesso a linhas de crédito, necessidades eventualmente de liquidação, se existe algum tipo de necessidade de liquidação de ativo, como que isso está sendo tratado, né? Então, basicamente, isso são os aspectos aí a serem observados do going concern. A gente tem algumas normas emitidas, mas ainda não vigentes. Essas normas, no fechamento desse exercício, já deveríamos ter alguma menção sobre o início da verificação de possíveis impactos, né, em relação a essas normas. Elas já estão emitidas, mas não vigentes, então a administração já poderia olhar, né, se isso causa algum impacto, mas para fins de notas explicativas, né? Então, essa classificação de passivos como circulante e não circulante, né? Então, quando essa alteração vai valer a partir de 1º de janeiro de 23, que são aquelas operações de passivos, né, que a empresa possui condições ou covenants específicos, né, e então ela não deveria demonstrar isso junto com outros de natureza, né, de mesma natureza. Então, se eu tenho covenants específicos ou condições contratuais específicas, eu deveria demonstrar isso de forma segregada, tá? Então, eu deveria apresentar isso de forma segregada, né? E, eventualmente, classificar isso de forma segregada em função de quebra dessas condições contratuais e mudanças em eventuais classificações. Então, isso é uma norma que já está emitida, ainda não está vigente, a gente ainda não tem CPC, mas é uma IAS aí que está vigente. Teve uma definição nova sobre uma alteração no CPC 26, no R1, né, que é uma definição sobre o que é materialidade, né? Eu acho que também não é uma mudança tão significativa, mas basicamente ele trouxe uma nova definição de materialidade que fala
da influência, né? A influência, a magnitude e a natureza na decisão dos usuários, né? Então ele trouxe um pouco sobre essa possível, esse novo efeito. Então eu não vou olhar apenas em relação ao efeito numérico, né? Eu tenho que olhar o seguinte: qual que é a magnitude, qual que é a natureza de impacto, qual que é a influência em potenciais decisões dos usuários primários, ou seja, quem recebe aquela informação, qual que é o possível impacto naquela decisão, né? Então, mas também é um conceito, não distorce tanto do que a gente já aplicava em relação à possível mudança da opinião do usuário, né? A agenda aí do IFRS, a gente tem algumas normas por vir, né? Que aí podem ter alguns impactos, mas a gente ainda não tem, isso está lá fora ainda, né? A agenda do IFRS Foundation não é uma norma, a gente está trazendo aqui, mas não é para esse ano, mas é para deixar no nosso radar aí para o próximo ano e para frente um pouquinho, né? Algumas coisas provavelmente a gente vai começar a falar ano que vem, que é a combinação de negócios sob controle comum, né? O CPC 15, né, e a norma que a gente tem sobre combinação de negócios, ela trata sobre empresas que não têm controle comum, né, e a gente não tem uma norma específica de combinação de negócios sob controle comum. Então a gente tem aí um IFRS que está em discussão, que provavelmente a gente vai ter um tratamento sob controle comum. A questão aí dos passivos circulantes e não circulantes que a gente já falou, os instrumentos financeiros híbridos, né? Então aqueles instrumentos financeiros que têm característica de patrimônio, né? As debêntures conversíveis e outros tipos de instrumentos financeiros. Isso também a gente vai ter uma norma provavelmente para tratar disso. Uma nova norma sobre goodwill e impairment e também uma segunda revisão do IFRS para pequenas e médias empresas. Aqui no Brasil, né, a gente precisa mencionar, é importantíssimo, né, a gente fechou a audiência pública em 31 de outubro de 2 normas para pequenas e médias empresas, né? Então a gente tem hoje a NBTG 1000, que é o CPC da PME, né? E a gente teve em audiência pública 2 NBCTGs, que é a 1001, né, que ele fala que é uma norma contábil para pequenas empresas. Então ele fala que são as pequenas empresas aquelas com receita bruta maior do que 4 milhões e 800 e menor do que 78 milhões de reais. Então esse range de faturamento é considerado por essa norma como uma pequena empresa. E a 1002, que são as empresas com faturamento até 4 milhões e 800. Então, aquilo que estava tratado em uma NBTG apenas, a gente agora trata em duas, 1001 e 1002, né? É o que foi para a audiência pública. A audiência pública fechou em 31 de outubro e ainda não está aprovado, não virou resolução pelo Conselho Federal de Contabilidade. Mas nós teremos essas 2 normas para pequenas e médias empresas. O que a gente ganha com isso? O que os preparadores, né, e também os revisores ganham com isso? Bom, a gente ganha alguns abrandamentos, entre aspas, algumas simplificações, né, em relação ao CPC full, vamos falar assim, né? Então a gente, impairment, por exemplo, né, que é um conceito trazido lá pelo CPC 01, a gente vai ter apenas quando a gente tiver notória probabilidade de perda. Então eu não tenho que ficar me preocupando com o teste, exceto se eu tenho notória probabilidade de perda. Isso é um dos assuntos que simplifica bastante a nossa vida, né? Então, para pequena e média empresa, o impairment eu só vou ter apenas no momento de notória probabilidade de perda, né? Obrigação do valor justo para instrumentos financeiros. A gente tem isso nas normas sobre instrumentos financeiros. Aqui a gente não vai ter essa obrigação. Notas explicativas. Ela é obrigatória para o CPC normal. Para
para o CPC da PME, a gente vai ter uma declaração falando a norma que foi seguida. Então isso simplifica, né? Eu acho que é um fomento para a preparação, né, para o uso da informação para as pequenas e médias empresas. Então a gente tem aí a separação. Acho que a gente sabe que empresas podem adotar o CPC Full, né? As empresas de grande porte são obrigadas, e agora a gente tem um range, né? Tem algumas pessoas na academia que discordam desse padrão de faturamento, definir por faturamento, né? Mas é um efeito, e aí a gente provavelmente vai ter 2 novas normas substituindo a NBSTG que a gente tem hoje, que é das pequenas e médias empresas. Acho que em relação aí, para a gente fechar, pessoal, os aspectos de divulgação, né? Aí eu estou falando mais especificamente na preparação de notas, né? Então, acho que dos fechamentos e das questões de critérios de contabilização e critérios de reconhecimento, é o que a gente falou até agora, mas em notas, basicamente a gente tem o quê? Acho que alguns pontos importantes. Quem está fazendo divulgação e vai fazer divulgação de EBITDA, EBITDA, a gente tem necessariamente, né, algumas circulares da CVM, recomposição com demonstração de resultado, né? Ou seja, eu preciso encontrar na demonstração de resultado essas composições, tá? Ou indicações que permitam o cálculo na demonstração financeira. Ou seja, eu não posso apenas ter a informação do EBITDA sem ter essa informação com a demonstração financeira. Questões sobre as informações sobre o going concern, ou seja, se eu tenho qualquer questão relacionada à continuidade, eu preciso ter divulgação. Eu sei que isso é um tema sensível, né, mas ele é altamente importante, mas é sensível. Os efeitos, né, que a gente já falou, todos eles, se tiver tratamento ou necessidade de tratamento contábil, precisam ser feitas divulgações e formas de critérios e mensurações, né? Questões de compensação de passivos e ativos não são permitidas, né, exceto se for de mesma natureza. Questão de avaliação do impairment, né? Então as empresas precisam declarar como fizeram, se fizeram, né, a aplicação do CPC 01, e também as questões lá da recuperabilidade dos tributos diferidos e créditos tributários, se existir, né? Questões de itens recorrentes e não recorrentes, né, itens extraordinários, isso também merece aplicação e apresentação em notas explicativas específicas, e também possíveis impactos em covenants, né, ou seja, em condições contratuais. As avaliações de risco, elas continuam, né, então isso também é tema de nota explicativa. Basicamente a gente tem os risco de liquidez, riscos associados à taxa de juros, né, riscos associados a câmbio e também risco de crédito, né? Então todas essas questões relacionadas à avaliação de risco também é objeto de nota explicativa, e os possíveis impactos das alterações que aconteceram em 2021 de aumento de taxa de juros, enfim, tudo isso é objeto, né, dessa nota explicativa. Pessoal, acho que era isso. Não sei se eu fui muito rápido. Também queria deixar aberto para eventuais perguntas, né? Vi que já teve uma pergunta aí no chat. Camila, volto para você. Acho que quase ela já respondeu, mas estamos à disposição. Bom, acho que nós realmente não temos perguntas. Então, Carlos, eu agradeço. De fato, foi uma exposição super completa que deu para a gente já ter uma visão geral do que esperar para 2022 e do que se preocupar para 2022. E acho que realmente ficou muito claro para todos. A Caroline no chat está falando que, na verdade, não tem perguntas, mas somente agradecer por toda a exposição. Eu aproveito mais uma vez para agradecer você, Carlos, muito obrigada. Agradeço também o Wesley, que nos auxiliou ontem. O Wagner, de novo, também está agradecendo, e o Israel também falando parabéns pela brilhante apresentação. Com isso, nós encerramos o nosso evento. Eu respondo que sim, nós também iremos disponibilizar o material no link que eu vou disponibilizar aqui no chat. Eu agradeço. A Carolina está perguntando quando teremos o próximo. O calendário de 2022 sai já no começo do ano, Caroline, e pelas redes sociais, pelo nosso site, você vai conseguir ter acesso a todos os próximos eventos que nós teremos.
Eu já aproveito, coloco aqui o nosso Instagram, assim você consegue já nos seguir por lá e ver quando será o próximo. E novamente ressalto que todos os materiais estarão no link disponibilizado. Muito obrigada a todos, tenham um ótimo final de semana, até logo!